Bom, estamos aí na última palestra do dia, então estou vendo que vocês já estão cansados. Eu não vou cansar muito mais vocês, vou ser relativamente breve. E, na verdade, não vou dar uma palestra, vou contar uma história, né? Contar uma história, na verdade, um conto, né, de uma cauda, né, como diz ali na versão em inglês do título. Que é uma história de uma série de estudos recentes que vêm sendo conduzidos pelo nosso laboratório, lá no Rio de Janeiro, nos dois lugares, no INCA e na UFRJ, e também por outros grupos no mundo, sobre o papel da porção C-terminal da transcriptase reversa do HIV, que é um tema mais novo e bastante controverso, né? Então, vocês já viram brevemente esse slide com o Amilcar de manhã cedo, e agora há pouco também, muito brevemente, com o Renato, né? E o que eu quero destacar aqui nesse slide, essa é a lista de mutações da International AIDS Society USA, né? É um consenso de mutações para as diferentes drogas aqui, para os inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa. E uma coisa que nos chama a atenção, né, nesse slide é a determinada concentração, bom, obviamente, de algumas mutações em pontos específicos, mas se a gente analisar a porção da transcriptase reversa do vírus que está sendo analisada aqui, ela, na verdade, começa as primeiras mutações analisadas aqui na posição 41, e aqui terminam, pelo menos nesse gráfico, na posição 219. Né? Vale lembrar que a transcriptase reversa do HIV ela tem 560 aminoácidos. Né? Então, basicamente, o que a gente está olhando aqui é a primeira metade dessa molécula, né? Dessa proteína. Por que a gente só olhou isso até hoje? Né? Obviamente, os primeiros estudos mostraram que as mutações estavam concentradas nessa região. Muito provavelmente, certamente é o caso, porque essa região compreende o sítio ativo da enzima. Né? Então, a mesma coisa se aplica quando a gente olha para as mutações dos análogos não nucleosídicos da transcriptase reversa. Né? Também, de novo, estão numa região restrita, que não é o sítio ativo, mas é um sítio hidrofóbico, como a Amilcar falou de manhã, que causa uma mudança alostérica, conformacional na proteína. Então, que está um pouco mais distante do sítio ativo, mas que também influencia na resistência. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode imaginar que outras regiões da transcriptase reversa, não analisadas, também possam influenciar. Né? Esse bolsão hidrofóbico ele fica antes do sítio ativo, né, na conformação linear da proteína, mas a gente pode imaginar que depois do sítio ativo também existe uma contribuição de mutações na resistência, e principalmente na porção C-terminal mais distal, que corresponde à RNase H, que também tem um papel importante durante a transição reversa e que tem uma outra atividade enzimática da proteína. Né? Então, a transcriptase reversa, então, a ideia, né, basicamente, é que, historicamente, a gente só tem olhado para essa região, né, que corresponde aí aos primeiros 250, com sorte, 300 códons da transcriptase reversa. E, no entanto, recentemente, aí eu diria que nos últimos 5 a 7 anos, principalmente nos últimos 4, 5 anos, né, vem se dando um pouco mais de atenção a essa porção C-terminal, aos domínios C-terminais da transcriptase reversa, que são nominalmente o domínio da conexão e o domínio da RNase H. Né? Então, se a gente olhar para a estrutura da transcriptase reversa, ela, a princípio, parece complexa. Né? Pelo menos a cara do meu filho, João, de 1 ano, demonstra que ele não está entendendo muito da história. Mas já se conhece muito a história dessa enzima, e a estrutura dela é bastante conhecida, a estrutura tridimensional já é definida há muitos anos. Né? Então, a gente pode observar aqui que a transcriptase reversa do HIV1 ela atua como um heterodímero. Né? Então, a gente tem, o Amilcar já pincelou isso aqui de manhã, a porção P51, a porção P66, e a diferença entre esses dois monômeros é justamente
é que um deles permanece com o domínio da RNase-H, que está aqui representado em laranja, né? Então, a gente tem a porção dos dedos, da palma, lembrando, como a Amilcar falou, que essa estrutura ela lembra uma mão direita, então a gente tem os dedos, a palma, a conexão, que justamente conecta essa região à região C-terminal, e aí você tem, em um dos monômeros, a RNase-H, né? Bom, o Amilcar também já comentou isso, eu vou ser muito breve, né? Quais são os mecanismos clássicos que a gente conhece de resistência, principalmente para os análogos nucleosídicos e nucleotídicos da transcriptase reversa, né? A gente tem esses dois mecanismos, né? A excisão de nucleotídeos, que é um mecanismo bastante utilizado, né, pela transcriptase reversa mutante, quando ela adquire mutações de resistência, em que você tem, basicamente, a retirada do análogo que foi incorporado na cadeia por uma reação reversa à reação de polimerização, que é a reação de pirofosforólise ou excisão mediada por uma molécula de ATP. E o Amilcar explicou isso bem, né? Então, você tem a reação reversa, é retirado o análogo na forma trifosfato, e, então, a transcriptase reversa é capaz de continuar, de resumir a síntese do cDNA. O outro mecanismo clássico, bastante já conhecido na literatura, é a discriminação de nucleotídeos, né? Que é, por exemplo, exemplificado pelo 3TC e a mutação M184V na transcriptase reversa, em que a transcriptase reversa, com determinadas mutações, é capaz de discriminar, de selecionar entre o análogo e o nucleotídeo natural. Então, ela não deixa o análogo entrar no sítio ativo, somente o nucleotídeo original, né? E, assim, você tem um mecanismo de inibição, o mecanismo de resistência, perdão, ao inibidor, né? Só que, recentemente, quer dizer, essa história toda começou com o grupo do Vinay Pathak no NCI, né, no National Cancer Institute do NIH, nos Estados Unidos, que propôs um modelo diferente, né, que seria um novo mecanismo de resistência aos antirretrovirais, particularmente aos análogos nucleosídicos da transcriptase reversa. E, nesse modelo, basicamente, o que você tem, né, é um balanço entre a atividade da RNase-H e ele mostrou isso inicialmente com a excisão nucleotídica, né? Então, como é que funciona essa história? Como a gente acabou de ver, né, uma enzima selvagem, né, o que acontece? Ela é bloqueada pelo inibidor, né, e você tem a atividade da RNase-H aqui, cuja função original é degradar esse RNA viral, né, do híbrido DNA-RNA, de tal forma a abrir espaço para que a segunda fita da transcriptase do cDNA seja sintetizada, né? Então, quando você tem um complexo parado pela entrada de um inibidor, basicamente você tem a ação da RNase, que no caso aqui é uma RNase tipo selvagem, você tem a degradação desse RNA e, eventualmente, você perde, né, as posições de contato entre o híbrido RNA, entre a fita de RNA e o cDNA recém-sintetizado, de tal forma que você termina com a dissociação desse complexo. Às vezes perco aqui o cursor. Bom, você tem a degradação e a dissociação do complexo, de tal forma que a síntese é interrompida. Isso é o que acontece com uma enzima selvagem. O que o grupo do Dr. Pathak sugeriu é de que uma atividade reduzida da RNase-H, ou seja, se, por exemplo, ela contivesse alguma mutação que reduzisse a sua atividade, o que você teria é que ela iria mais devagar, né? Ela degradaria o template de RNA mais devagar. E, nesse processo, isso daria mais tempo para a transcriptase reversa de excisar aquele nucleotídeo, aquele análogo que foi incorporado na cadeia a ser sintetizada, e você, com essa excisão, então, poderia
retomar a transcrição reversa. Então, seria, na verdade, um balanço entre a atividade, processividade da RNase-H, de clivagem da RNase-H, e o tempo que a reação de excisão requer para acontecer, tá? Principalmente num contexto de uma enzima, de uma transcriptase reversa com mutações de resistência do tipo que conferem a excisão nucleotídica, né? Então, você teria um fenótipo resistente. Bom, e com isso, o grupo do Dr. Patak começou a realmente estudar. Bom, será que esse modelo, ele realmente, essa hipótese se confirma, né, em pacientes? Tá? E o que ele fez, então, foi começar a analisar essas regiões C-terminais, tanto da conexão quanto de RNase-H, de pacientes contendo mutações de resistência, né, em pacientes sob tratamento antirretroviral. Então, aqui a gente tem esse paper, em 2007, foi publicado no PNAS, pelo grupo, né? E ele mostra que ele pegou aqui vários pacientes, estão aqui representados T1, T2, tá, até T10, e ele substituiu num vírus, tá, num vírus quimérico, num vírus recombinante, um vírus que contém mutações de resistência para análogos de timina, como o AZT e o D4T, por exemplo. Ele substituiu as porções da conexão e da RNase-H pelas porções dos vírus encontrados em pacientes sob tratamento antirretroviral, né? E olha o que aconteceu, né? Aqui, nessa tabelinha, a gente tem os padrões de resistência, né? Quando você tem a substituição dessas porções em um vírus contendo mutações do tipo TAM, tá? Então, notem que, quando a gente tem, né, a conexão RNase-H do paciente, você tem um aumento absurdo, né, dos níveis de resistência. Isso aqui é o que a gente chama de fold change, eu vou detalhar mais adiante, mas a gente tem um aumento absurdo na resistência conferida inicialmente pelas mutações de resistência do tipo TAM. Se a gente faz essas substituições só da RNase-H ou só da conexão, e esse trabalho foi primeiro descrevendo mutações na conexão, a gente observa aqui que, no caso desses pacientes, né, a conexão é que parece exercer o papel, aqui em cinza, né, só a conexão do paciente, a RNase-H ainda do vírus selvagem, que só o domínio da conexão aqui parece exercer um papel predominante no aumento dessa resistência, né? Aqui embaixo a gente tem basicamente a mesma coisa tabulada em gráfico, né? Então, aqui somente as TANs, você tem esse nível de resistência, aqui ao redor de 10, 15 vezes em relação a um vírus tipo selvagem. Quando você adiciona as porções C-terminais de determinados pacientes, esse nível de resistência aumenta assustadoramente, eu diria, aí, da ordem de, pelo menos, 10 vezes em relação ao mutante com múltiplas TANs, tá? E, obviamente, isso em relação a um vírus selvagem é da ordem aí de 100 a 120 vezes de aumento na resistência. Ou seja, o que ele mostrou com isso? Que mutações presentes nesses domínios contribuem para um aumento de resistência brutal em vírus contendo mutações de resistência clássica no domínio polimerásico. Quando os pesquisadores, então, começaram a analisar especificamente as mutações, observaram algumas importantes, né? E aí, obviamente, se comparava com um vírus selvagem, virgem de tratamento, né? E começaram a apontar determinadas mutações que, muitas vezes, às vezes até sozinhas, como, por exemplo, essa N348I no domínio da conexão, eram capazes de incrementar o nível de resistência, né? Outras em combinações maiores, né? A A360 também foi uma mutação que aumentou muito, né? Então, começou-se a observar padrões de novas mutações, de novos polimorfismos que estavam presentes ali naquelas porções C-terminais e que aumentavam muito a resistência a, por exemplo, um análogo de timina como o AZT, uma droga clássica utilizada na terapia combinada, né?
Bom, depois desses relatos iniciais, começaram-se a estudar e a pipocar trabalhos na literatura com diferentes posições individualmente descritas, né, tanto na conexão quanto na RNase-H. Aqui a gente tem um trabalho de RNase-H mostrando esse tipo de aumento nos níveis de resistência, né? Então, esse foi um dos nossos primeiros trabalhos. A gente fez isso em colaboração com o grupo do Dr. Patak, tá? Que foi tentar, pela primeira vez, na verdade, fazer uma descrição detalhada, né, e compreensiva, né, de toda aquela região da conexão da RNase-H na identificação de mutações individuais, comparando pacientes tratados com virgens de tratamento, né? Então, nesse trabalho, a gente pegou 510 sequências de domínio de conexão e 450 de RNase-H de bancos de bases de dados públicos, como Los Alamos e GenBank, e notem aqui pelo número, tá, que esses números são relativamente pequenos em relação, por exemplo, ao número de genotipagens que a gente faz ou o número de sequências depositadas nesses databases, mas que nunca chegam até essa posição, né? Normalmente, eles param ali no final do domínio polimerásico. Então, você tem até, naquela época, a gente tinha pouca disponibilidade de sequências para tentar fazer esse trabalho, né? Só nós mesmos chegamos a sequenciar 118 sequências de RNase para tentar aumentar um pouco esse número, né? E, obviamente, todas essas sequências, tanto as dos databases quanto as geradas pelo nosso grupo, eram sequências de pacientes que tinham, obviamente, um histórico muito bem conhecido de tratamento antirretroviral ou nenhum histórico, obviamente, conhecidamente virgem de tratamento, né? A gente analisou somente para subtipo B, para tentar, nesse primeiro trabalho, para tentar limpar um pouco o ruído nos dados e também pelo fato de que, se as sequências já eram pobremente representadas em subtipo B, que dirá nos outros subtipos não B, que quase não circulam em países desenvolvidos e tinham uma representatividade ainda muito menor nesses databases, né? Então, a gente começou a fazer comparações intra- e intergrupo entre pacientes naive e pacientes tratados, né? Então, aqui, não sei se dá para ver muito bem, acho que dá, a gente analisou os padrões de conservação. Na verdade, esse trabalho, além de tentar identificar mutações novas, ele tinha também o objetivo de ver padrões de conservação dentro dessas regiões, já pensando num possível desenvolvimento de novas drogas, alvejando principalmente o domínio da RNase-H, que tem uma atividade catalítica, né, que poderiam ser alvejados com o desenho de alvos em regiões mais conservadas, né? Ou seja, que variavam menos entre as sequências, né? Então, a gente pode observar aqui, né, algumas regiões que estão destacadas aí na caixa, que são mais conservadas, tanto em pacientes naivos quanto em tratados. Obviamente, a gente tem variações maiores em tratados, tá? E variações também que seguem um padrão de mais, né, um degradê, vamos dizer assim, de conservação e variação. Vocês notem aqui sítios que têm variações graus de variação muito grande, em determinadas regiões, tá? Até 1/4 das sequências, principalmente em tratados com variações maiores, que possivelmente eram indicativas de alterações selecionadas pelo tratamento, né? Bom, quando a gente analisa isso mais detalhadamente, vocês podem ver aí as mutações, quando comparando, vocês não vão ler, obviamente, essas frequências, mas à esquerda do resíduo de aminoácidos está a frequência naive e à direita, isso é subscrito, né, do resíduo, está a frequência em tratados, né? Então, as posições que estão destacadas em cinza, né, elas são as que deram estatisticamente significativas em termos de uma frequência maior em tratados do que em naive, né? O que indicaria uma pressão seletiva pelo tratamento antirretroviral. Na verdade, a gente fez isso tanto para os domínios de conexão quanto a RNase-H, né? E aqui a gente consegue, então, observar
a lista dessas mutações, a frequência naive, a frequência em tratados com o uso de análogos nucleosídicos, todas significativas, e, inclusive, tentamos começar a analisar o papel específico de drogas específicas, né, já que aqui a gente tinha pacientes tratados com um esquema terapêutico combinado que poderiam ter influência de múltiplas drogas na seleção daquelas variações. Então, algumas dessas a gente pode já observar que são selecionadas somente por AZT. Na verdade, aqui a gente pegou pacientes de bases de dados históricas que haviam sido tratados exclusivamente com monoterapia de AZT, lá no início da epidemia, né? E a gente pode observar que algumas dessas mutações, inclusive, já eram selecionadas somente por AZT, né? Obviamente, a coisa vai ficando mais complexa quando você tem uma terapia combinada, né? Aqui a gente destaca na estrutura da molécula essas mutações encontradas, que estão em vermelho, né? Em verde, eu destaquei resíduos que contactam o DNA e o RNA, né, na estrutura da transcriptase reversa complexada com o duplo híbrido, né? E a gente pode observar que algumas dessas mutações, notadamente na RNase H, estão muito próximas desses pontos de contato entre a estrutura e o ácido nucleico, tanto o ácido nucleico molde de RNA como o cDNA recém-sintetizado, né? Aqui a gente também pode observar, em laranja, né, os aminoácidos da estrutura, na verdade, os aminoácidos envolvidos no sítio catalítico da RNase H, e a gente encontra uma mutação muito próxima desse sítio catalítico, né, que até o próprio Dr. Patak, né, ele duvidava que a gente fosse encontrar alguma coisa que destruísse completamente a atividade da RNase H. Obviamente, a gente não encontra no próprio sítio ativo, mas muito próximo a gente consegue encontrar mutações selecionadas por tratamento, como essa aqui, Q547K. Bom, então, as conclusões desse primeiro trabalho mostraram que diversos pedaços da conexão da RNase H tinham pouca variabilidade, são potenciais alvos para novos compostos terapêuticos, né? E encontramos diversas substituições, agora de uma maneira analisada sistematicamente, né? Que, tanto no domínio da conexão quanto a RNase H, que estavam associadas com a exposição a análogos de nucleosídeo da transcriptase reversa, né? Bom, posteriormente, o campo foi evoluindo, né? E nós tivemos, então, papéis adicionais a partir de trabalhos de grupos de bioquímica, né, e biologia estrutural, que mostraram papéis independentes, inclusive da RNase H, da atividade da RNase H, dessas mutações C-terminais na resistência. Então, por exemplo, o posicionamento do template, né, do híbrido e do primer de RNA durante a transição reversa era alterada por algumas dessas mutações, o que poderia, por exemplo, impactar na entrada de um análogo nucleosídico lá, no sítio ativo, efeito direto no próprio aumento da capacidade de excisão nucleotídica, né, como se mostrou para a N348I, né, ou mesmo para a discriminação aumentada, ou seja, uma intensificação daqueles mecanismos clássicos de resistência, né, por exemplo, discriminação aumentada pela G333D, né? E até mesmo efeitos, isso aqui está bem recentemente descrito, até defeitos na própria dimerização, na heterodimerização da RT, que parece que a 348 também confere, né? Bom, o mesmo conceito que o grupo do Dr. Patak propôs, né, como um mecanismo alternativo de resistência mediado pela atividade reduzida da RNase H, ele também se aplica a inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa. De novo, eu não vou entrar em detalhes, aqui é o mecanismo clássico de resistência para esses análogos, mas a gente pode imaginar, né, que uma enzima com atividade de RNase H reduzida poderia também aumentar o tempo de dissociação de um análogo não nucleosídico daquele bolsão hidrofóbico onde ele se encaixa, e, então, resumindo,
a polimerização do cDNA, de forma a aumentar o fenótipo de resistência, né? Bom, num segundo trabalho, em colaboração com o grupo do Dr. Patak, nós, então, resolvemos analisar fenotipicamente, de fato, todas aquelas mutações que, estatisticamente, a gente havia observado como associadas ao tratamento antirretroviral, né? Então, agora a gente analisou especificamente, né, o aparecimento dessas mutações por exposição à droga e a sua correlação com a presença de mutações clássicas no domínio polimerásico, TANs, né, notadamente, e também analisar, então, fenotipicamente, o papel dessas mutações, né? Então, a gente pegou amostras em que a gente tinha toda essa região conhecida, sequenciada, né, tanto dos domínios C-terminais quanto do domínio ativo, né, do sítio ativo da enzima, né? Essas mutações elas foram agrupadas de acordo com a presença ou ausência de TANs, ou seja, a ideia aqui era interrogar se essas mutações apareceriam mesmo antes das mutações clássicas de resistência, né? Bem como se apresentariam uma correlação, né, uma co-ocorrência com mutações clássicas de resistência de uma maneira dose-dependente. Ou seja, quando você compara somente com nenhuma TAN, ou somente com uma TAN, ou com duas, ou com três, ou com quatro, e assim sucessivamente, né? Então, basicamente, na ausência de TANs, ou seja, né, em RTs sem nenhuma mutação clássica conhecida, a gente pode observar que, de fato, algumas, somente comparando, né, indivíduos naíves, virgens de tratamento, com indivíduos experimentados para tratamento, mas sem mutações clássicas conhecidas, a gente pode já observar que algumas mutações aumentam em frequência, ou seja, elas aparecem, elas são selecionadas mesmo antes da existência de mutações clássicas. Esse é o caso da N348I, da 360V, da 377M, da D488E. Tá? Ou seja, o que a gente está sugerindo aqui? Que essas mutações elas são diretamente selecionadas pelas drogas, né? E poderiam até se constituir como mutações primárias, o que, na verdade, vem sendo confirmado, né? Com relação à questão da ocorrência dose-dependente com TANs, a gente também observa que muitas delas aumentam em frequência à medida em que a gente aumenta o número de TANs. Então, aqui todos os indivíduos são tratados, mas alguns não têm nenhuma TAN, outros têm uma ou duas TANs e outros têm 3 ou mais TANs. E a gente vê uma correlação positiva para o aparecimento de algumas dessas mutações de resistência, ou seja, elas estão sendo selecionadas junto com as TANs durante o tratamento antirretroviral, né? Então, a gente resolveu estudar isso, realmente, o impacto fenotípico dessas mutações, tá? Então, a gente, através da construção de um vetor de HIV contendo luciferase, que, na verdade, o Renato usou algo muito parecido aqui no trabalho dele, que acabou de ser apresentado, né? A gente tinha um HIV contendo mutações TAN, e aí eu... na verdade, vou destacar aqui que a gente tem 2 padrões de mutações TAN, ou seja, mutações de análogos à timina, né, AZT e D4T, que a gente chama de padrões TAN1 e TAN2, que contém cada um deles essas mutações aqui específicas, tá? E a gente, então, combinou com mutações, na verdade, por mutagênese dirigida, né, com mutações individuais na conexão e na RNase H, tá? E daí analisou através de um ensaio de luciferase clássico, tá? Onde você tem lá o vírus pseudotipado, expressando luciferase, com as mutações que a gente analisou, e aí você faria uma infecção de ciclo único e mediria a atividade de luciferase, né? Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para os que não conhecem como é que se calcula esse nível de resistência, né? Se a gente tem lá, tudo se baseia na concentração inibitória de 50%, se a gente tem um vírus referência que a gente sabe que é tipo selvagem ou considera como tipo selvagem, e você tem um vírus com uma mutação que tem o mesmo IC50, tá? Essa mutação ela é neutra do ponto de vista de resistência, né? O fold change é igual a 1, né? Se você tem
um vírus cuja mutação de resistência, né, alterem muito o IC50 desse vírus, né, ou seja, aumenta o IC50 desse vírus, quando você faz essa razão, ele vai dar uma razão acima de 1, né, e aí você tem o valor, quantas vezes mais aquele vírus é resistente em relação a um vírus tipo selvagem, tá? Que é o que a gente chama de fold change na prática aqui. Bom, e a gente testou, então, todas essas mutações aqui, a maioria delas, tanto no padrão TAM1 quanto TAM2, né? E aqui a gente pode destacar alguns resultados, né? Então, notem, por exemplo, que num vírus selvagem, a gente imediatamente já vê que a N348I é capaz de aumentar a resistência em relação ao vírus completamente selvagem por si só, confirmando que ela sozinha, mesmo na ausência de outras TANs, possui um efeito de aumentar a resistência do vírus, né? Seria o que a gente chama de uma mutação primária, embora o nível de resistência, o fold change, é relativamente baixo, né? Quer dizer, ela impacta pouco sozinha, né? Mas significativamente. Aqui tudo que está em negrito é estatisticamente significativo, diferente em relação ao tipo selvagem correspondente, tá? E muitas das mutações que a gente analisou, elas já têm um efeito mais combinado a TANs, né? Algumas, por exemplo, a gente pega, obviamente, a própria N348I, vocês vejam que aumenta em relação ao padrão TAN sozinho, já aumenta mais ainda, ou seja, ela ainda tem um poder incrementário em cima de um vírus resistente com TANs, né? Outras mutações, aqui vale a pena destacar, por exemplo, essa mutação G359S, que tem um efeito, na verdade, de hipersuscetibilidade, ela diminui a sensibilidade, ou seja, ela antagoniza TANs, tanto no padrão TAM1 quanto no padrão TAM2, tá? Outras mutações que funcionam tanto no padrão TAM1 quanto TAM2, aumentando a resistência. Olhem o nível de resistência que essa T369V aumenta, né? Você tem aqui o padrão TAM1 10 vezes mais resistente que uma enzima selvagem. Quando você combina a 369V, ela passa para 60 vezes mais resistente que a selvagem. No padrão TAM2, um padrão 170 vezes mais resistente que a selvagem, tá? Então, isso aumenta muito, né, o padrão de resistência, uma única mutação, quando você tem mutações clássicas já no vírus, né? E outras, né, e a gente pode apontar, por exemplo, algumas que são padrão TAM específico, como essa D488E, que só aumenta no padrão TAM2, mas não no TAM1, ou, por exemplo, a Q547K, no domínio da RNase-H, que aumenta no padrão TAM1, mas não no TAM2, né? Então, a gente tem todos os tipos de fenótipos acontecendo. Quando a gente olha para a nevirapina, e aí, sim, confirmando também a hipótese do Dr. Patak com relação ao papel no domínio, na resistência aos análogos não nucleosídicos, né? A gente também observa que algumas mutações têm um efeito primário, como a própria 348I, a 369V, de novo, parecem ser realmente mutações importantes, né? Na ausência de qualquer outra mutação, tá? E também, quando a gente combina com esses padrões TAN, lembrem que eu estou testando aqui nevirapina, então as TANs, na verdade, elas têm um efeito antagônico para a resistência à nevirapina, né? Elas diminuem ou aumentam a suscetibilidade do vírus à nevirapina, mas a gente observa que algumas dessas mutações, como a 369V, olha aqui, ó, o que ela faz? Ela aumenta em 8 vezes em relação à proteína selvagem, e mesmo no padrão TAM1 e TAM2, em que você teria uma diminuição da resistência contra a nevirapina, você tem um aumento dessa resistência quando você tem a 369V, né? De novo, algumas são padrão TAM específico, só funcionam para TAM1, por exemplo, essas duas aqui, essa combinação, e a 371, enquanto a 369V funciona, tem um efeito independente, ou seja, para os dois tipos de padrões TAM, né? Então, o que a gente pode concluir? Que algumas dessas mutações, de fato, ocorrem mesmo na ausência de TANs clássicas, então seria o que cai no nosso conceito de mutações primárias de resistência, enquanto que outras
são correlacionadas com TANS, né, numa maneira dose-dependente. Muito possivelmente são mutações secundárias, né, que vão ou restaurar a adaptabilidade do vírus, né, ou aumentar os níveis de resistência juntamente com mutações clássicas já conhecidas. Tá? Bom, mais ou menos já comentei sobre esses efeitos TAN específicos ou efeitos duos, né, tanto na resistência contra análogos nucleosídicos quanto não nucleosídicos da transcriptase reversa. Né? E aí, obviamente, surge a pergunta, né, será que essas mutações já presentes em vírus virgens de tratamento, né, de pacientes virgens de tratamento, será que elas podem comprometer o tratamento futuro? Né? Qual seria a frequência dessas mutações em amostras virgens, em vírus circulando em pessoas que ainda não iniciaram um tratamento antirretroviral? Né? E aí a gente estudou, e aí, obviamente, eu comecei a puxar a sardinha um pouco para o subtipo C, né, que é um foco do nosso estudo já há mais de 10 anos no laboratório, né, sobre as particularidades de subtipos com relação à resistência aos antirretrovirais, e a gente estudou amostras virgens de tratamento do sul do Brasil, em que você tem, como o Renato falou há pouco, uma igual, mais ou menos, ou similar proporção de pacientes infectados pelo subtipo B e C. Então, a gente podia comparar diretamente esses padrões. Né? A gente também olhou a barreira genética para essas mutações de resistência. Tá? E, bom, basicamente aqui é para mostrar que a gente tem, na verdade, um grupo de pacientes virgens de tratamento, mas com diversos estratos imunológicos e clínicos, tá? Na medida em que eles foram diagnosticados, tá certo? E o que a gente observou? Né? Bom, aqui são as proporções, né? Então, a gente tinha, na verdade, até um pouco mais de subtipo C, na cidade do Rio Grande, quase 2/3 eram subtipo C, cerca de 1/5 subtipo B e outras formas recombinantes, principalmente. A gente não observou algumas mutações que parecem críticas, de novo a 348 aqui se destacando, né? Ela não parece ocorrer em vírus que não tiveram exposição a tratamento. Tá? Já algumas outras, por exemplo, como a 369I ou V, que é uma mutação importante, foi observada em alguns isolados. A 361V, no domínio da conexão, foi observada em diversos isolados de todos os subtipos. Algumas mutações só foram encontradas em subtipo C, outras só em subtipo B, algumas com significância. Então, por exemplo, a gente já pode começar a observar determinados padrões de associação ou de ocorrência de mutações específicas nesses domínios associados ao subtipo em que elas estão ocorrendo. Né? E algumas mutações que foram descritas já em diversos trabalhos, incluindo nos nossos, também com alto grau polimórfico, ou seja, já presentes em uma grande quantidade de vírus virgens de tratamento, né? Que é o caso aqui da 335D no subtipo C e da A400T no subtipo B. Guardem bem essa A400T, que parece um polimorfismo inofensivo, mas eu vou mostrar para vocês depois que não é. Tá? A gente também observou a barreira genética, eu não vou me ater muito em detalhes nessa tabela, que ela é meio maçante, mas, só para vocês terem uma ideia, que determinadas posições, né, dependendo do subtipo que você compara, elas requerem um número de eventos genéticos menor ou um evento genético mais simples para transformar aquele códon num códon selvagem para um códon resistente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que determinados subtipos poderiam ter uma facilidade, uma propensão maior a desenvolver determinadas dessas mutações quando comparados a outros. Né? E é o caso aqui da 360, por exemplo, que para o subtipo B só requer uma transição, enquanto que para o subtipo C requer 2 transições. Então, ocorreria mais dificilmente no subtipo C. A gente chegou a analisar, também vendo essa questão de subtipos, num trabalho prévio do nosso grupo, que uma colaboração com a Universidade de Yaoundé em indivíduos camaronenses, onde você tem uma variação de
uma variedade de subtipos infectantes enormes, né? Basicamente, tudo ocorre na República dos Camarões, em termos de variantes genéticos do HIV. Tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, a gente observa algumas dessas mutações que a gente descreveu no domínio da RNase-H, mesmo em vírus mais exóticos, como um vírus do grupo O, ou determinadas formas recombinantes, né? E, obviamente, o número de amostras que a gente tem e, na verdade, a experiência de tratamento com esses subtipos ainda é muito precoce, ainda é muito preliminar para a gente poder tentar estabelecer qualquer correlação entre o papel, de fato, na alteração, né, da suscetibilidade nesses subtipos aos antirretrovirais com base nessas mutações. Bom, mas será que elas, de fato, impactam em outros subtipos ou é só no subtipo B? Né? Eu só mostrei para vocês uma análise descritiva de sequências. Né? Será que, fenotipicamente, subtipos não B também adquirem resistência com essas mutações? E, mais ainda, será que existem mutações subtipo específicas nessas regiões? Tá? E isso é um outro trabalho, né, que começou, de novo, com o grupo do Dr. Pathak, agora ele estudando numa colaboração com indivíduos tailandeses, né, com um grupo tailandês, onde ocorre essa variante do HIV aqui, que é o CRF01AE, uma forma recombinante. E o que eles descobriram no CRF01AE? Né? Basicamente, aqui a gente tem os códons importantes aqui no domínio de conexão, né? Aqui no subtipo B, a sequência selvagem, e aqui no CRF01AE, a sequência selvagem, ou seja, o vírus que ocorre em pacientes virgens de tratamento. Né? Então, notem que existem tudo que está apontado aqui, com exceção desse carinha aqui, que é e desse último, né? Todos esses aminoácidos variam na sequência naive de CRF01AE. Notem, por exemplo, a A400T, que eu falei para vocês que parecia um polimorfismo inofensivo. Né? Olha o que acontece. Né? Quando a gente pega, e, de novo, o que o grupo do Dr. Pathak fez? Ele pegou domínio de conexão desses vírus 01AE e inseriu num backbone de subtipo B e mediu a resistência. Tá? E o que acontece? Está aqui, né? O subtipo B, 13 vezes, obviamente contendo aquelas TANs clássicas, então é o que a gente espera. O que aconteceu quando ele colocou o domínio de conexão de um vírus naive, tá? CRF01AE, nesse vetor? Olha para onde foi a resistência. Aumentou para 100 vezes. Tá? Ou seja, algum determinante genético naquela sequência de vírus naive do CRF01AE que conferia um nível maior de resistência. Né? E aí ele começou a brincar com essas mutações, fez algumas mutagêneses e tal, na verdade, reverteu, botou o códon similar ao subtipo B nessa conexão, até que ele parou só com essa A400T aqui, só deixou o T. O resto tudo é um subtipo B naive, teoricamente. E olha os níveis de resistência em relação ao TAN sozinho. Ou seja, somente a 400T, tá? Mesmo no backbone de subtipo B, já aumenta a resistência do vírus. E ele prova mais ainda isso aqui embaixo, olha aqui. Ó. Quando você bota a conexão do subtipo B, você substitui no vírus AE, que tinha aquele valor de resistência lá, ele volta para o baseline. Quando você substitui a 400T do domínio AE, ou seja, é o reverso desse experimento aqui, basicamente você mata todo o incremento na resistência e ele volta como se fosse um subtipo B selvagem. Ou seja, uma única mutação que é bastante polimórfica. Né? Bom, a gente também publicou, eu vou acelerar aqui um pouquinho, a gente também publicou, em colaboração com o Dr. Pathak, esse mesmo tipo de análise em subtipo C do sul do Brasil. Então, a gente pegou algumas amostras, né, de subtipo C, caracterizou algumas dessas mutações, tá, e fez essa brincadeira similar, mostrando que, de fato, também os domínios de conexão de amostras de subtipo C eram capazes de aumentar os níveis de resistência do vírus. Né? Na verdade, aqui a gente chegou a construir, né, o Renan, que foi um aluno meu de mestrado,
ele construiu um backbone específico de subtipo C, né, mostrando que, aqui, né, mesmo num backbone de subtipo C, determinadas mutações, determinados domínios de conexão de alguns pacientes eram capazes de aumentar o nível de resistência. Tá? Bom, finalmente eu vou fechar com um último dado que ainda não está publicado, que é mostrando agora pacientes em falha terapêutica aqui no sul do Brasil, né? Obviamente, aqui, de novo, a gente tem um interesse no subtipo C do HIV, né? E mostrando o potencial identificação de novas mutações subtipo C específicas. Tá? Então, basicamente, isso aqui foi o que a gente observou. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, não vou me estender muito mais, tá? Mas a gente pegou todos esses pacientes que estavam em falha terapêutica, continham múltiplas mutações clássicas no domínio polimerásico da RT ou mutações para análogos não nucleosídicos no bolsão hidrofóbico da RT. Tá? E a gente observa um padrão com diversas dessas mutações que eu já venho comentando com vocês até agora. Né? Algumas dessas não foram observadas, aqui no caso, né, por exemplo, a 369 não foi observada aqui, mas, obviamente, a gente tem um número pequeno de pacientes, eu não posso elocubrar muita coisa acerca da frequência, tá? Mas, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês nessa tabela é que muitas dessas mutações elas ocorrem nos dois subtipos. Né? Essa era uma das perguntas. Né? Então, basicamente, todas as principais mutações aí vão estar ocorrendo tanto no B quanto no C. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção é nesse alinhamento aqui. Né? A gente começou a procurar se o subtipo C tinha alguma sequência, algum polimorfismo específico nesses pacientes em falha terapêutica, nessas regiões. Né? Então, vocês podem observar, aqui a gente tem, na primeira linha, né, o consenso global do subtipo C, contendo sequências do subtipo C do mundo inteiro. Aqui é o consenso do subtipo C do Brasil somente e de vírus que não foram expostos ao tratamento, tá certo? Então, vocês vejam que tem algumas diferenças em relação ao subtipo C global. Aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, tá? Mas, quando a gente pega os indivíduos os vírus de subtipo C de pacientes virgens de tratamento, a gente começa a observar uma série de outras mutações pipocando, mas duas chamaram a atenção, que é essa aqui, ó, essa metionina que passa para uma arginina. Tá? Notem que o subtipo C brasileiro naive não tem essa mutação, né? Mas você tem uma alta frequência dessa mutação aqui. Tá? E aqui embaixo, no 529, a gente tem aqui um ácido glutâmico que se transforma no ácido aspartico, embora essa mutação seja conservada do ponto de vista bioquímica, né? É de destaque aqui nessa casuística. Né? Então, essas poderiam ser, e obviamente a gente vai testar isso, talvez algumas novas mutações subtipo específicas que ocorram no subtipo C. Né? Então, como conclusões dessa parte, subtipos não B também carregam essas mutações, e elas comprovadamente influenciam a resistência às drogas. A maior parte das mutações acontecem em diferentes subtipos, tá? Sendo que algumas particularidades, alguns polimorfismos, podem ser subtipos específicos, como a gente está mostrando aqui, mas, obviamente, o seu impacto fenotípico, já que elas ainda não foram testadas fenotipicamente, ainda precisa ser feito. Tá? Vou fechar só com isso. Essas mutações, agora é a pergunta final. Né? Essas mutações, elas são clinicamente relevantes ou eu estou aqui perdendo meu tempo? Bom, obviamente, isso é ainda controverso. Tá? Um primeiro estudo mostrou, eu vou passar muito rápido por isso, né? De um estudo multicêntrico comparando diferentes esquemas terapêuticos, que se chama Optima, né, nos Estados Unidos, mostrou que essa mutação aqui, mas isso foi uma coisa muito controversa na época, que essa mutação A371V, que é uma das mutações que a gente identificou, estariam associadas com falha na resposta virológica. Né?
No entanto, quando se fez uma análise multivariada, a significância dessa mutação foi perdida, né? No entanto, esse trabalho aqui, que é mais recente, né, publicado numa revista importante, também com outro grupo, um outro estudo multicêntrico bastante grande, né, europeu, mostra algumas outras mutações daquelas que a gente está falando, a própria 371V e a 376S, né, que parecem ter um impacto importante na falha terapêutica. Principalmente aqui, eles observaram com nevirapina, né? Então, notem aqui, isso aqui é uma análise multivariada, aqui é a análise univariada, o p-value, e aqui a análise multivariada, elas permanecem significantes, isso aqui é o hazard ratio, né, a razão de risco. Tá? Notem, por exemplo, que a 376S tem 10 vezes mais chance de prever falha terapêutica, quem tem indivíduos que carregam vírus com essa mutação. Tá? Então, notem aqui novamente o fold change do vírus, o nível de resistência do vírus, de controles com casos contendo a 376S, que você tem uma variação importante e significativa do ponto de vista estatístico. No entanto, alguns outros trabalhos, sejam com terapia antirretroviral combinada generalizada ou com drogas específicas, como a etravirina, né, um recente NRTI, tem mostrado ou tem refutado a ideia de que essas mutações sejam importantes clinicamente ou na falha virológica. Então, no momento, ainda existe essas controvérsias. Tá? Bom, controvérsia por controvérsia, a 348I ela já se encontra, já encontra nos algoritmos de genotipagem da Universidade de Stanford, que é talvez o mais utilizado no mundo para se interpretar resistência do ponto de vista genotípico. Né? É possível que outras, como a 376S, ou a 360, né, ou a 371, venham a ser incorporadas no futuro. Bom, já falei das perspectivas, eu queria só terminar agradecendo. Né? Então, aqui nos nossos laboratórios, lá no INC, na UFRJ, não estão todos os participantes, os alunos listados, mas somente os que contribuíram mais diretamente com esses trabalhos que eu apresentei para vocês hoje, tá? E também o professor André e a doutora Esmeralda, do INCA. Obviamente, o grupo do Dr. Patak, lá no NCI Frederick, os grupos do Sul, né, tanto de Porto Alegre quanto de Rio Grande, que têm nos aportado e participado já há quase uma década aí de trabalhos estudando o subtipo C, que é endêmico daquela região do país, e também do Unirio, que participou daquele primeiro trabalho de conservação nos domínios. Tá? Então, muito obrigado e estou aberto a perguntas. Você mostrou muitos estudos com TANs. Vocês têm estudos com outras mutações que não TAN, tipo K65, 184? Na verdade, esse fenômeno, ele, a princípio, ele foi descrito principalmente com TANs e obviamente, com análogos de timina, né? Depois foi estendido a inibidores não nucleosídicos, mas a gente sabe, e já tem alguns trabalhos, eu não mostrei porque eles são de caráter minoritário, mas especificamente associando essas mutações à resistência e também à co-ocorrência com mutações, por exemplo, do tipo de discriminação, como a M184V. Eu não sei te precisar exatamente cada mutação com a K65, eu não tenho certeza se tem algum estudo especificamente apontando, mas existem alguns estudos pontuais com outras mutações que não sejam TANs também. Tá? Marcelo, agora é minha vez de devolver a pergunta. Eu acho que, provavelmente, então, você sugere que a gente teste essas regiões também na nossa genotipagem e tudo mais. Duas perguntas. Uma é essa, e a segunda é, naquele trabalho da Índia que eu falei do subtipo C, na verdade, da expansão lá dos sítios de NF-κB, o grupo acredita, na verdade, que isso é uma característica, talvez, da transitase reversa do subtipo C. E essas mutações que você tem falado na conexão e na RNase H, elas têm como você mesmo disse, ela tem um impacto na própria atividade da enzima, faz ela ficar mais lenta, mais suscetível a inserções e deleções.
Você acha que essas mutações aí podem, talvez, sei lá, explicar essas inserções, essas deleções que se encontram mais em regiões do subtipo C do que no subtipo B? Bom, vamos lá. Primeira pergunta bom, a coisa ainda é muito controversa, né? Mas eu acho que, globalmente, quando você tem um algoritmo de genotipagem, como o da Universidade de Stanford, incorporando essa informação, isso já sinaliza internacionalmente que a coisa não é tão negligenciável assim, né? Eu acho, a minha opinião pessoal é que, no final das contas, poucas dessas mutações, e eu tentei mais ou menos apontar ao longo da apresentação, a N348I, certamente, a 360, a 371, 376, possivelmente, tá? Talvez poucas dessas mutações serão incorporadas, e aí eu acho que a gente vai ter que seguir a linha aí, né, internacional, muito possivelmente com algum atraso, mas fará. Eu acho que a maior parte dessas mutações, e a gente, obviamente, agora o próximo passo é mostrar o papel delas como mutações secundárias, o que provavelmente são, né, a maioria delas, elas talvez sejam incorporadas porque, dada a magnitude do aumento nos níveis de resistência, quando combinadas com as TANs e com outras mutações clássicas. Isso já acontece hoje em dia nos algoritmos de genotipagem. Você tem aquelas, particularmente na protease, a gente já conhece bem mais o mecanismo, né? Então, essas mutações secundárias, o algoritmo sabe se elas aparecendo sozinhas, né? Ou, enfim, em combinação entre elas somente, isso não aumenta a resistência, mas, se você tiver mutações primárias ali junto com elas, você viu o efeito que isso ocasiona. Então, é possível, eu acredito que é uma possibilidade, né, delas, de fato, serem incorporadas em algoritmos, né. A sua segunda pergunta, com relação ao subtipo C. Bom, a gente conhece alguns efeitos, né, inclusive de inserções no genoma, né, decorrentes de características peculiares da transcriptase reversa de subtipo C, né? Aquela questão, inclusive, de inserções e deleções ao redor da posição 65, né, que o grupo do Mark Weinberg descreveu, elas são decorrentes de uma atividade intrínseca da TR do subtipo C. Eu não sei se é uma possibilidade, né? Eu não sei se isso chegaria a explicar a ocorrência, né? Na verdade, a geração dessas duplicações aí.